Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje, como vocês podem ver, eu estou sozinho aqui. Semana passada foi a vez do Bruno ficar sozinho, hoje sou eu. Porque a gente ainda não conseguiu acertar nossas agendas, então hoje eu vou gravar o vídeo sozinho. Como vocês vão perceber também, depois do vídeo pronto, não vai ser nenhuma genialidade na parte de edição, mas é o que temos para hoje, como diria o sábio. Então, acompanha aí o que a gente vai fazer hoje. Hoje, na verdade, eu e o Bruno, a gente teve uma ideia de pegar alguns livros e comentar alguns livros que a gente leu, que inspiraram a gente de alguma forma. Então hoje nós vamos falar sobre um livro chamado A Máquina de Uriel, As Antigas Origens da Ciência. Confere aí. Eu li esse livro alguns anos atrás, eu achei bacana trazer esse livro aqui como o primeiro livro que a gente vai falar, porque ele foi um livro que abriu muitas portas para que eu fizesse algumas pesquisas. Pra vocês entenderem, esse livro ele tem dois autores. Um é o Christopher Knight e o outro é o Robert Lomas. Os dois eles são maçons e eles têm vários livros publicados da maçonaria, contando histórias da maçonaria. Esse da Máquina de Uriel é uma série que eles fizeram falando sobre a Máquina de Uriel, a Chave de Irã, Girando a Chave de Irã, são vários livros, mas esse é o mais legal que eu acho que eu considero, pelo menos da série, porque ele é o que fala da parte central da história toda e ele dá uma perspectiva do que eles queriam pesquisar. Então eles partiram da premissa de que eles queriam explicar da onde vem a maçonaria. Então hoje a gente sabe oficialmente que a maçonaria foi fundada lá em 1717, na Inglaterra, lá pela Grande Loja, e dali oficialmente tem o seu início. Mas, para quem estuda a área maçônica, sabe que muitos dos conhecimentos e dos aprendizados que vêm da maçonaria parecem ser muito mais antigos do que isso. E eles começaram a pesquisar sobre da onde veio, como é que a maçonaria foi influenciada por outras tradições e se foi realmente. Então o livro ele se propõe a buscar quais são as origens da ciência. Os dois não são cientistas propriamente ditos. No próprio livro, muitas vezes, para comprovar algum aspecto que eles querem mostrar, eles chamam algum especialista em alguma área específica, como por exemplo um geólogo. Então eles fazem isso ao longo do livro. No início, eles querem mostrar como surgiu a raça humana. Então o primeiro capítulo é uma forma de provocação do que a gente acredita do que é o surgimento da raça humana. Eles falam sobre o mito dos homens da caverna. Será que os seres humanos realmente viviam só em cavernas? Ou eram todos os seres humanos, todas as espécies de seres humanos? E aí eles começam a falar sobre o berço da civilização moderna. Segundo eles, a civilização é muito mais antiga do que a gente imagina. Eles acreditam, inclusive, que tem alguns indícios de escrita que datam, por exemplo, de 26 mil anos antes de Cristo, muito mais antigo do que os nossos historiadores hoje acreditam. E aí, para provar isso, eles vão mostrando algumas pesquisas, alguns achados arqueológicos, tentando embasar esse ponto de vista que eles têm. Uma outra coisa bacana que eles fazem é que no fim de cada capítulo eles fazem uma conclusão do que eles descobriram com a pesquisa sobre aquele capítulo. Então, por exemplo, nesse primeiro capítulo, eles acreditam que, como eu já disse, o desenvolvimento tecnológico é muito mais antigo do que a gente imagina. Eles acreditam que há cerca de 10 mil anos atrás houve um salto mundial repentino de tecnologia que não pode ser explicado em termos de mudança normal ou de incremento normal de tecnologia. E eles acham, por exemplo, que já existia uma linguagem global há mais ou menos 15 mil anos antes de Cristo. Então, outra coisa também que eles falam nesse primeiro capítulo é que em alguns momentos a raça humana foi quase extinta. Sobraram muito poucos indivíduos de cada espécie que existiam dos seres humanos, né? Homo sapiens, Australopithecus, Neandertais, enfim, todas essas raças de seres humanos. E eles acreditam que de uma dessas raças é que saiu o que seria a tal da Eva
e que teria dado origem, essa única mulher ancestral comum, dado origem a todos os seres humanos que tem hoje no planeta. No segundo capítulo, eles vão começar a contar a história de um personagem que a gente só conhece por alguns poucos relatos bíblicos, que é o Enoque. E aí eles contam quem foi Enoque, mostram onde Enoque aparece na Bíblia, falam do Enoque enquanto participe do mito maçônico, e também eles falam um pouco sobre o livro de Enoque, que é um livro que foi descoberto na África e que traz alguns segredos. A gente já usou esse pedaço de um livro de Enoque num vídeo nosso quando a gente fala das pirâmides, e a gente vai falar daquela teoria dos meteoros. Essa teoria, inclusive, dos meteoros que a gente fala naquele vídeo, ela é tirada desse livro, do Máquina de Uriel. É uma teoria bem bacana que esse livro explica. A gente já vai falar dela daqui a pouquinho, um pouco mais pra frente. E aí, como todo capítulo, né, como conclusão, eles acreditam que, pelos relatos de Enoque, pelo livro de Enoque, existiu uma inundação mundial e que ela é possível cientificamente, aceitando o fato de que a Terra pode ter sido atingida por meteoros e que esses meteoros possam ter caído no oceano e causado um grande dilúvio. A própria maçonaria, ela registra essa tradição do Enoque antiga, e a gente tem também alguns textos judaicos que falam sobre ele. O próprio livro de Enoque, que foi inclusive perdido, né, no segundo século depois de Cristo, ele tem esse relato dessa vivência que o Enoque teve de ver essa queda desses meteoritos, desses meteoros, e ter vivido um dilúvio na Terra. E aí Enoque teria sido treinado ou capacitado para guardar certos conhecimentos por um anjo chamado Uriel. A gente conhece os 4 arcanjos, né? O arcanjo Rafael, o arcanjo Miguel, e a gente também tem o arcanjo Uriel. Ele é um dos 4, né? Cada arcanjo representa um dos 4 elementos. E no livro de Enoque é interessante porque ele cita que existiam certos guardiões que conviviam com mulheres locais e que desses guardiões geraram gigantes como seus filhos. Isso inclusive tem um relato na Bíblia sobre isso, que fala sobre os gigantes gerando seus filhos. No capítulo 3, eles vão falar sobre as evidências que existem de impactos de meteoros na Terra, onde eles caíram. Então é nessa parte que eles vão fazer uma pesquisa científica de onde tiveram impactos. Eles usam a Lua para mostrar como, né, nós provavelmente recebemos vários impactos, porque a Lua toda cheia de crateras de impacto. Aí eles utilizam-se de evidências como areia, sal, conchas marinhas, polos magnéticos, e como é que isso comprovaria que realmente a gente foi atingido em algum momento por um meteoro muito grande ou por vários meteoros. Que é aí que vem a teoria deles, que um meteoro muito grande chegou na Terra, quando ele entrou na nossa atmosfera, ele se separou em 7 meteoros, esses 7 meteoros caíram ao longo do planeta. De novo, nosso vídeo de pirâmides fala exatamente onde que mostra, né? A gente tem um mapa lá que mostra onde esses meteoros teriam caído, segundo essa teoria dos 2 autores. No capítulo 4, eles começam a pesquisar os relatos antigos sobre o dilúvio. Então eles pegam primeiro o dilúvio que a gente mais conhece, que é o dilúvio de Noé. Mas aí eles falam de várias outras tradições de dilúvio, como o dilúvio de Gilgamesh. E aí, em cima dessas lendas de dilúvios no mundo inteiro, eles falam um pouco de manuscritos do Mar Morto, vão falar de novo dos gigantes e de animais novos que aparecem, vão falar da descrição própria do Enoque sobre esses 7 fragmentos caindo na Terra, e aí vão falar sobre como existe uma tradição no judaísmo, que é o judaísmo enoquiano, assim como as tradições enoquianas que influenciaram a maçonaria. E eles vão, no fim, na parte de conclusão, eles vão falar sobre esse anjo que teria ensinado Enoque segredos para ele guardar para a humanidade.
Então, eles dizem que foi provavelmente por volta do ano, esses 7 meteoros, provavelmente por volta do ano 7640 a.C. Por fim, eles fazem uma correlação também de tudo isso com Vênus. É bem bacana como eles usam Vênus. E aí eles começam a explicar alguns rituais maçônicos de hoje que têm uma influência do planeta Vênus. Então é algo que está presente em alguns rituais e eles vão falando, olha, em tal ritual, tal aspecto que aparece, aquilo em vez de ser o que hoje se acredita, na verdade aquilo é Vênus. E aí eles explicam o porquê que Vênus é tão importante assim dentro dessa mitologia que foi construída e também na ritualística maçônica. No capítulo 5 e 6 do livro, eles começam, e no 7 também, eles começam a pesquisar quem será que é esse Uriel? Onde será que foi que Enoque foi estudar com esse Uriel? Aparentemente eles não entendem de que existe Enoque teria passado por algum processo iniciático para aprender alguns segredos. Então é bem legal porque eles começam a tentar, pela duração do dia, por algumas coisas que tem alguns relatos, eles começam a chegar em algum lugar onde Enoque possa ter ido. E aí a conclusão que eles tiram é que foi na latitude 59 no norte da Europa, provavelmente na Inglaterra. Lá existiria o que seria uma espécie de... seria uma latitude onde a incidência do Sol sobre alguns métodos de medição astronômicos da época davam uma previsão das datas do ano. A gente também já falou sobre esse lugar. Quando a gente falou que os romanos construíram a muralha de Adriano em cima dessa latitude. Então acredita-se, né, existe uma tradição antiga que acredita que os romanos fizeram isso para acabar com esses locais iniciáticos que depois os druidas se apropriaram para construir suas escolas iniciáticas e que os romanos construíram isso em cima para acabar com esse tipo de conhecimento, para que só os romanos dominassem esse tipo de conhecimento. Então, eles acreditam que lá nesse lugar existe alguém que Enoque batizou como Muriel, como se fosse um anjo, e que ensinou para Enoque esses segredos sobre agricultura, sobre escrita, sobre uma série de coisas que Enoque levou depois mais para o Oriente. E aí daí que nasceu essa tradição de judaísmo enoquiano. Tem algumas pessoas falam inclusive que Enoque passou pelo Egito e lá ele ensinou os egípcios sobre essas tradições e que talvez alguns ali tenham chamado ele de Tote. Então tem uma lenda que diz que Tote, o deus egípcio, possa ter sido Enoque que tenha trazido esses conhecimentos. Essa é uma das lendas que tem com relação a Tote. E aí é legal porque eles vão apresentando a geometria de outros lugares, como por exemplo Stonehenge, para ver como é que a geometria de Stonehenge funcionaria diante dessa sugestão que eles dão para explicar esses fenômenos e essa ciência mais antiga. É bem legal porque eles não procuram tentar explicar Stonehenge, né, como foi construído, mas pelo menos conseguem mostrar de alguma forma como ele funcionava. E aí também eles discorrem sobre um negócio chamado jarda megalítica, que é uma unidade de medida que eles acabam descobrindo e que é a unidade de medida que foi usada para a construção de vários lugares, como por exemplo Stonehenge. Essa jarda megalítica também é possível ser encontrada em civilizações como a minoica, aquelas civilizações de Creta, né, minoica. Enfim, é bem bacana essa parte do livro que eles vão mostrando esse tipo de coisa. E aí, continuando o livro, né, eles vão pesquisando, eles vão chamando vários historiadores da região, vão pesquisando da onde vieram esses conhecimentos, e aí eles resolvem eles mesmos construir o que eles vão chamar de uma máquina de Uriel, que seria essa máquina de medida de sombras, essa máquina de medida de momentos astronômicos. Então eles acabam construindo essa máquina que é bem simples, é uma vareta com fio. Essa parte no livro até é um pouco mais complexa, porque eles explicam exatamente o grau, explicam a parte de translação, de rotação. Mas é legal porque eles tentam pelo menos se basear no que é observável, né? E aí eles começam a perceber que algumas ferramentas, por exemplo, que são usadas em ritos maçônicos, eram ferramentas que provavelmente foram usadas para esse tipo de medição na antiguidade. E aí eles vão andando pelos druidas, pelos judeus, eles vão andando pelos sacerdotes de Enoque, pelo fim da tradição do judaísmo enoquiano, até que eles chegam a começar a explicar quem são os tais dos filhos da luz,
A gente já falou isso no vídeo também, né? Então fica aí a sugestão de leitura desse livro para descobrir quem são esses tais filhos da luz, né? Vou dar uma dica, né? Ele vai falar um pouco dos druidas, vai falar um pouco dos essênios, e aí lá eles tentam explicar o porquê que tem essa relação desse nome com eles, o que eles são chamados de filhos da luz. E aí ele vai se aprofundar muito nos druidas, vai falar bastante coisa dos druidas, vai falar de artefatos pré-históricos e artefatos históricos que eles encontram com menção dos celtas e dos druidas com relação a essas teorias que eles estão explorando. Então, o grande bacana desse livro é que é uma outra visão do que é ciência, do que seria a origem da ciência. É uma visão um pouco... não é ortodoxa, né, heterodoxa totalmente, mas é bacana, é um livro legal de ler porque tem algumas coisas ali muito interessantes. Dá para, pelo menos, se a gente não quiser acreditar que é um livro de fantasia, dá pelo menos para a gente ter um substrato para a gente analisar certos andamentos. Eles fazem pensar muito em certas coisas, fazem você refletir sobre algumas verdades que a gente já tem. E aí, por fim, eles tentam fazer então essa relação dessas origens antigas da maçonaria com o Enoque e com a tal da máquina de Uriel. É um livro bem bacana, vale a pena ler. E quem tiver essa oportunidade, leia o livro que vai ser bem interessante. Então é isso, hoje a gente vai, eu, né, no caso, né, o Bruno não está aqui, vou finalizando aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí, é uma análise bem sintética, né? Só para vocês terem uma ideia do que trata o livro, mas eu indico mesmo que é um livro bem interessante de ser lido. Não é difícil de achar, vocês acham ele na qualquer livraria, então procurem, leiam se possível, vai ajudar vocês aí a verificarem várias coisas aí e muitas do que a gente fala aqui no canal. Então é isso, gente. Semana que vem eu espero que a gente tenha um vídeo eu e o Bruno junto. A gente tá tentando ainda acertar as agendas. Mas se ainda não for semana que vem, na outra com certeza os dois vão estar com vídeo no formato tradicional do canal. Então, até lá.